Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início a mais um estudo da palavra do nosso Deus. E nesse formato, transmitindo pelo canal da igreja no YouTube. Hoje nós vamos estudar o livro de Naum. Estamos chegando ao final aí já desse nosso trabalho de exposição de maneira panorâmica dos livros do Antigo Testamento. Hoje o livro de Naum. Mas antes da exposição nós vamos orar ao nosso Deus, buscando a direção, a orientação dele. Deus bendito, nós agradecemos pelo dia, pelo cuidado, pela proteção, pelo livramento. Agradecemos, ó Deus querido, pelo sustento, enfim, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu durante esse dia. E agora, ó Deus querido, queremos agradecer pela oportunidade que temos de, em família, ó Deus querido, nos reunirmos agora para o estudo da palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe todas as famílias, ó Deus querido, que estão reunidas com o propósito, ó Deus querido, de prestar culto ao Senhor e de ser edificado pela palavra do Senhor. O Senhor abençoe todas as famílias que estão, ó Deus querido, tendo esse cuidado de se reunir para prestar culto ao Senhor, para estudar a palavra do Senhor. E abençoe aquelas famílias, ó Deus querido, que não estão conseguindo fazê-lo, para que elas tenham desejo, tenham disposição e tenham condições de se reunir como família, para prestar culto ao Senhor como família e para, ó Deus querido, estudar a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vou ler o capítulo 1 do livro do profeta Naum. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam como de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente
exterminado. Portanto, esse primeiro capítulo do livro do profeta Naum. Como nós dissemos, nós estamos trabalhando de maneira panorâmica. O objetivo é dar uma olhada panorâmica no livro e compreender algumas coisas do livro para lê-lo com mais compreensão, para entendê-lo melhor, para aplicá-lo às nossas vidas e também para vermos a sequência da revelação redentiva. Então, quem foi que escreveu este livro? Foi escrito pelo profeta Naum. Naum significa conforto, significa consolação. Naum, ele é natural da cidade de Elcós. Nós lemos no versículo 1 que ele é eucosita, portanto, ele é natural da cidade de Elcós, né? Pouca coisa nós sabemos aí a respeito desse profeta, do profeta Naum, só que ele era eucosito, era da cidade de Elcós. A respeito da cidade de Elcós, existem três opiniões, né, três teorias a respeito aí desta cidade. Primeiro, é de que Elcós fosse uma cidade assíria, Alcosh, e esta cidade ela ficava no rio Tigre, né? Ela não é muito distante da cidade de Nínive. Uma segunda teoria é que esta cidade, Elcós, fosse a Cafarnaum, a famosa cidade do Reino do Norte, né? Cujo nome foi mudado aí por causa do profeta Naum, em honra a Naum, Cafarnaum. Então, alguns são adeptos dessa teoria, de que Elcós fosse depois, ou recebesse depois o nome de Cafarnaum, em honra ao profeta Naum. E a terceira teoria de que Elcós fosse uma cidade de localização incerta no Reino do Sul, não no Reino do Norte, mas no Reino do Sul. Então são essas três opiniões, mas não tem como nós definirmos onde realmente ficava a cidade de Elcós, da qual o profeta Naum fosse natural. É claro que existem algumas implicações. Por exemplo, se a referência aqui fosse a uma cidade assíria, né? Se esta Elcós fosse uma cidade assíria, então isso indica que muito cedo os familiares aí de Naum tivessem sido levados, né? Tivessem deportados para a Síria, e aí a data seria uma data antes de 722 a.C., porque Samaria caiu sob o poder assírio em 722 a.C. Então, a data seria anterior à data que tem sido aceita pela maioria dos estudiosos para a data de Naum, quando Naum teria escrito esse livro. Então, existem algumas implicações, mas sobre a questão de interpretação, não vai mudar nada, nós sabemos onde essa cidade ficava e localizada. Não vai mudar muita coisa para a gente no que diz respeito à identificação aí dessa cidade. Então, agora a grande questão importante é para quem foi que Naum, profeta Naum, escreveu este livro. A quem foi dirigida esta profecia? Sentença contra Nínive, traz a ideia aí de que fosse uma sentença de julgamento. Sempre que aparece essa expressão sentença contra Nínive, a ideia é de um julgamento, né? E Naum está dizendo que este seu livro é o livro da visão que Deus deu a ele a respeito do que iria acontecer, né, com a cidade de Nínive, com os ninivitas, portanto. Então, é uma sentença que traz julgamento de Deus, e esse julgamento de Deus ele foi revelado a Naum em visão sobre o que aconteceria com a cidade de Nínive. Então foi escrito para Judá. Os estudiosos eles entendem que esse livro foi escrito para Judá. Foi escrito, portanto, depois de 722. Lembra que em 722 a Síria ela invadiu Samaria e o reino do norte, Israel, foi levado para o cativeiro. Então, em 722. Então, Naum escreve depois disso. Nós vamos ver daqui a pouco a data aí para que ele tenha escrito esse livro dele. É uma data depois desse momento, depois de que Israel tenha sido levado a cativeiro em 722.
Então, a ideia é que ele escreveu para Judá. Israel já tinha sido levado a cativeiro. Então, ele está escrevendo para Judá, para o Reino do Sul, capital Jerusalém. E também ele está escrevendo para os ninivitas. Mas não há nenhuma indicação de que os ninivitas tenham tomado conhecimento desta mensagem. Diferente de Jonas, no livro de Jonas nós vemos que Jonas ele foi enviado aos ninivitas. Ele foi enviado por Deus a Nínive, a grande cidade assíria, para falar para aquela cidade, ou clamar para aquela cidade, contra aquela cidade, do juízo de Deus contra ela. E nós vemos que na mensagem, ou durante o ministério de Jonas, que aconteceu por volta de 100 anos do ministério de Naum, os ninivitas, eles conheceram a graça de Deus. Deus leva até eles o profeta Jonas, e Jonas fala sobre o juízo de Deus que viria contra a cidade de Nínive, caso eles não se arrependessem. Eles se arrependeram e então foram poupados. Eles conheceram a graça e a misericórdia de Deus com o profeta Jonas. Já com o profeta Naum, a palavra não é como a palavra do profeta Jonas. Então, 100 anos depois, Deus manda uma outra palavra para os ninivitas, e esta palavra não é uma palavra de graça, de misericórdia. Essa é uma palavra de juízo. Naum, então, vai trazer uma palavra de juízo. Então, ele escreve para os judeus, para Judá, e ele escreve também para os ninivitas. Quando foi que ele escreveu este livro? Segundo os estudiosos, a data está aí entre 663, portanto, pouco depois da queda, 60 anos aí, depois da queda, aproximadamente, depois da queda de Israel, o Reino do Norte. Então, entre 663 e 612 a.C., segundo os estudiosos, Naum tenha escrito esse livro. E dois eventos históricos marcam aí esse período, a estrutura aí da profecia de Naum. Naum 3:8, ele vai mencionar a queda de Noamon. E a queda de Noamon, ou Tebas, também conhecida aí como Tebas, ela era uma importante cidade egípcia, e ela caiu entre os anos 664 e 663. Então, versículo 8 do capítulo 3, Naum fala a respeito disso. Ele pergunta para os ninivitas: és tu, ou para Nínive, és tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Então, essa cidade de Noamon, ela foi destruída em 664, então este evento aconteceu aí neste período, e ele é citado então aqui pelo profeta Naum. Isso tem a ver com a data aí que ele escreveu. Tebas, então, caiu para as forças assírias, sob a liderança de Assurbanipal, que era um rei assírio, e isso aconteceu por volta de 664, 663 a.C. A profecia de Naum, ela começou depois desse evento, depois da queda de Noamon, ou de Tebas, que é a cidade egípcia, uma grande cidade egípcia. Mas ela aconteceu antes da queda de Nínive. Então, depois da queda de Noamon, 664, 663, mas antes da queda de Nínive. A Nínive caiu em 612. Ela caiu diante de uma coalizão Medo-Babilônia. Nós temos o Império da Média e o Império da Babilônia. Então, essa coalizão desses dois impérios foram responsáveis pela queda de Nínive, então 612. Então vejam que Naum está depois da queda de Tebas, ele faz referência a ela, 664, 663, mas antes da queda de Nínive, que aconteceu em 612. Então, ele está profetizando a queda de Nínive, e ela de fato aconteceu em 612. A crônica babilônica é um registro conciso, ou contém um registro conciso aí das campanhas de Nabopolassar, 616 e 609 a.C., e vai descrever o cerco de 2 meses a Nínive.
Então, Nínive esteve aí de 616 a 609, houve um período de cerco. Em 612, essa cidade vai cair definitivamente. Esse cerco foi, por fim, ajudado pela cheia do rio Tigre, que permitiu que as forças babilônicas elas abrissem brechas nos muros aparentemente inexpugnáveis aí da cidade de Nínive, e a cidade confiava, os ninivitas confiavam nessas muralhas inexpugnáveis, aparentemente inexpugnáveis, mas o profeta fala a respeito disso, fala a respeito das cheias, e fala a respeito dessa situação. Então Deus já havia dado ao profeta Naum a visão do que aconteceria com essa cidade. Significativamente, Naum ele associa a queda de Nínive, então, a uma enchente. Capítulo 1, versículo 8, você vê sobre isso, quando ele diz, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Capítulo 2, versículo 6 também, ele fala sobre essas cheias. Versículo 6, as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Então ele associa a queda de Nínive com a cheia do rio Tigre, Então essa é uma informação, veja, essa é uma visão que ele recebe de Deus, e ela é uma visão bem nítida, bem clara, e de fato isso vai acontecer, é de Deus essa visão, a origem dessa visão é Deus, não é algo da cabeça do profeta Naum, é Deus realmente que está dando essa visão para ele, e ela vai se cumprir. À luz dos eventos históricos, então, passado e futuro, nós concluímos que a data provável para a escrita desse livro seja essa aí, 663 a 612 a.C. Qual é o tema tratado aqui pelo profeta? Ele trata sobre juízo e salvação, esses dois temas. Interessante que esses dois temas são trabalhados conjuntamente. Ele fala de juízo para Nínive e ele fala de salvação para Judá. Ele vai trabalhando dessa maneira. Por exemplo, ele começa no capítulo 1 falando a respeito do juízo para Nínive, mas olha o que ele fala a partir do versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ele já passa a falar para Judá. Então, os ninivitas, eles conhecerão o juízo de Deus, mas Judá conhecerá a salvação de Deus, porque nesse versículo ele fala, eu te afligi, através dos assírios, mas não te afligirei mais, mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços, porei contra ti a Síria. Então, mais uma vez ele volta para a Síria, para os ninivitas. Os ninivitas aí representando a Síria, o reino assírio, era a capital da Síria. Então ele fala, porém contra ti a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Aí ele diz, volta mais uma vez, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os seus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Então vejam como ele trabalha ao mesmo tempo, ele fala de juízo para Nínive e ao mesmo tempo ele fala de salvação para Judá. Então ao mesmo tempo que é uma palavra de juízo para os inimigos de Deus, para os inimigos dos judeus, do povo de Deus, é uma palavra de salvação, de encorajamento, de ânimo para Judá, e depois mais à frente para todo Israel. Ele já está falando de uma restauração do povo de Deus. É quando ele traz uma profecia maior, que é a restauração do trono de Davi em Cristo Jesus. Então, é uma profecia mais ampla para dias futuros. Aí, mais uma vez, no capítulo 2, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Aí mais uma vez ele volta a falar para o povo, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Então veja mais uma vez uma palavra de salvação para o seu povo, de encorajamento.
né, para o seu povo, e de advertência para os inimigos, uma palavra de juízo. Então, qual é o propósito? Qual seria o propósito aí de Naum, dessa visão que Naum recebeu em relação à destruição, que fala da destruição de Nínive, uma palavra de juízo para os ninivitas e uma palavra de salvação para o povo de Deus, para Judá. A ideia aqui é que ele tem como objetivo confortar Judá, ao mesmo tempo que ele anuncia um julgamento contra Nínive. Então, ou seja, ele está dizendo, olha, Deus vai trazer juízo contra Nínive, contra os assírios, que era uma ameaça para o povo de Deus, né, que ameaçava, era uma potência que ameaçava o povo de Deus. Só não invadiu Judá e não destruiu Judá na época lá que destruiu Jerusalém, Samaria, quando o reino do norte foi levado cativo, porque Deus agiu e Deus não permitiu que os assírios eles dominassem Judá. Somente por isso. Naquele momento, 722, quando o reino do norte foi levado cativo, era para o reino do sul também ter sido levado cativo, mas por providência de Deus, não foi. Deus está mantendo a semente da mulher, da qual virá o descendente que esmagará a cabeça da serpente, isto é, Cristo Jesus. Então, o propósito aqui é trazer conforto para os judeus, para o povo de Deus, ao tempo que anuncia o juízo contra os ímpios, contra os inimigos que hoje atormentam vocês, que hoje perseguem vocês, eles serão destruídos e vocês então serão salvos. A destruição do inimigo implicava em salvação e libertação para o povo de Deus. Então o objetivo aqui é confortar Judá à medida em que ele anuncia o juízo contra os assírios. Mas também tem como objetivo advertir os pecadores sobre a execução da justiça divina. Ele está advertindo os pecadores, advertindo os ninivitas. Agora é uma palavra de juízo, de advertência e, portanto, de juízo e, portanto, de advertência. Porque com Jonas, com o profeta Jonas, os ninivitas conheceram a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Agora, com Naum, eles estão ouvindo uma palavra de juízo mesmo, porque eles não permaneceram. Se arrependeram naquele momento, mas gerações vieram que voltaram aos mesmos pecados que cometidos anteriormente, e piores ainda, e agora essa nova geração abandonou esse temor de Deus e voltou aos seus pecados, e agora eles estão conhecendo uma palavra de juízo. Então o objetivo aqui é advertir os inimigos, advertir os ímpios quanto à execução da justiça de Deus e encorajar o povo de Deus, mostrando o poder de Deus para salvar o seu povo e mostrando também o propósito redentivo de Deus, ensinando que nenhuma oposição pode frustrar o avanço do reino de Deus. Isso traz conforto, isso traz fortalecimento, isso traz encorajamento. Nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, poderá impedir o plano redentivo de Deus, poderá impedir o avanço do reino de Deus, a consumação do reino de Deus. Poderíamos dizer que a Naum, capítulo 1, versículos 7 e 8, são um resumo aqui do propósito do livro. Veja bem, o Senhor é bom, é fortaleza, e o Senhor é bom, é importante frisar isso, veja bem, o Senhor é bom. Os assírios, eles eram uma ameaça para o povo de Deus, eram uma ameaça para Judá. Mas o Senhor é bom, apesar de permitir essas incursões dos assírios, essa opressão dos assírios para com o seu povo, o Senhor continuava sendo bom. Ele tinha um propósito, e ele diz aqui, olha, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Ele é fortaleza para aqueles que nele confiam, ele é bom e ele é fortaleza para aqueles que nele confiam, mas ele estará trazendo juízo para aqueles que são seus inimigos. Com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Ele persegue com ira os seus inimigos, mas ele é bom e ele é fortaleza para aqueles que confiam nele. Então esta é a palavra, ou resume o propósito aí do profeta. Então, sobre o propósito de Naum. Agora,
contribuição, a contribuição de Naum para a revelação redentiva, para a história da salvação, da nossa salvação, né? Irmãos, embora não haja referências explícitas a Cristo aqui no livro do profeta Naum, a profecia ela aponta para Cristo. A profecia de Naum ela aponta para Cristo e faz uma contribuição vital para o progresso da história redentiva. Naum ele revela Deus em termos de justiça e poder e bondade, né? Habilidosamente o profeta Naum ele vai entrelaçar esses dois temas, juízo e graça. Juízo contra os inimigos e graça e misericórdia oferecida àqueles que confiam no Senhor. Então a mensagem do profeta é uma mensagem de consolo, né, a Israel, né? Naum traz então consolo para Israel, quando ele diz que Deus vai julgar Nínive e assim Deus vai salvar o seu povo. Nínive era uma cidade grande, era uma cidade sanguinária, cuja selvageria era proverbial nas Escrituras. Quando você vê a descrição de como eram os assírios, né? A maldade dos assírios, assim como também, através do profeta Abacuque, os caldeus são descritos de maneira assim, poética, mas de maneira terrível, né, para mostrar a selvageria, a violência destes inimigos. Então também os assírios, eles eram extremamente violentos, né, eles eram extremamente maus. Eles, segundo algumas crônicas, eles cortavam a cabeça dos seus inimigos e eles criavam um monte de cabeças e eles queimavam essas cabeças. Então, algumas histórias assim horripilantes. Se tem fundamento, nós não podemos dizer, mas a gente lê algumas coisas a respeito aí da selvageria dos assírios. É fato que eles pegavam o povo de um lugar que eles conquistavam e levavam para outro e misturavam os povos. Então, isso é fato, né, que eles faziam isso, fizeram isso com Israel em 722. Então, aqui nós temos esta palavra de consolo e conforto para o povo de Deus, que esta cidade sanguinária, representando todos os assírios, ela chegaria ao seu fim, esse povo selvagem, eles chegariam ao seu fim, seriam destruídos por Deus. Essa mensagem de destruição certa, porque a mensagem aqui é de uma destruição certa que viria contra os assírios, ela é anunciada então, como nós já dissemos, 100 anos depois da mensagem de Jonas, né? A mensagem de Jonas, pregada por Jonas, levou os ninivitas a uma espantosa demonstração de arrependimento, né? E à luz desse arrependimento, Deus poupou a cidade naquele momento. Mas agora já não é com Naum, não é uma mensagem semelhante àquela, é uma mensagem de juízo, porque voltaram aos mesmos pecados. Então, esse arrependimento lá da época de Jonas, no tempo de Jonas, ele foi de curta geração, logo foi esquecido. E agora então Naum pronuncia uma condenação contra essa nova geração de ninivitas, cujas iniquidades grosseiras aí, em oposição a Deus, não teriam perdão. Pecados grandes sobre os quais não há arrependimento trazem ruína certa. Essa é uma lição que nós aprendemos aqui. Aqueles pecados que não são confessados, dos quais nós não nos arrependemos, dos quais as pessoas não se arrependem e continuam neles, certamente vão levar à ruína. Significativamente, então, enquanto Jonas prega uma mensagem de juízo, né, diretamente a Nínive, levando então a experimentar a graça de Deus, não há indicação de que Nínive aqui tenha ouvido essa mensagem de condenação irreversível do profeta Naum, como nós também já adiantamos. Deus tem misericórdia, a ideia, a lição aqui Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e Deus deixa de ter misericórdia de quem Ele quer deixar de ter misericórdia, como Paulo já escreveu lá em Romanos 9, 14 a 18. Então Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele deixa de ter misericórdia de quem Ele quiser deixar de ter misericórdia. Ele é soberano em graça e juízo. Ele é soberano para manifestar a sua graça e sua misericórdia, e livre para isso, e Ele é soberano e livre para manifestar também o seu juízo. Então, a sentença de Naum contra os ninivitas, ela contribui para a mensagem redentiva, no sentido de que ela vai
mostrar ou vai salientar a condição desesperadora do pecador e vai advertir os pecadores de todas as épocas que com Deus não se brinca. É um outro, como Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele cegará, isso ele ceifará. Paulo vai falar isso aos Gálatas. Então, meus queridos, veja, os ninivitas, eles não levaram Deus a sério. Aquela nova geração não levou Deus a sério. 100 anos depois de terem conhecido a graça de Deus, a misericórdia de Deus, terem sido poupados, eles agora conhecem uma palavra de juízo da parte de Deus, porque eles brincaram com Deus, não levaram Deus a sério. Então, é essa a verdade. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele cegará, ele ceifará. Então, a mensagem de Naum é, de fato, um conforto para os santos, por anunciar a certeza do plano e do propósito infalíveis de Deus, da redenção de Deus. Ou seja, nada vai impedir Deus de redimir, de libertar, de salvar o seu povo. Se a Síria tivesse sido bem-sucedida, não é, no seu intento, em 722, de já destruir também, como destruiu Israel, destruir Judá, então, meus queridos, o plano redentivo de Deus iria por água abaixo. A semente da mulher, ela seria exterminada, e Cristo não viria, e não haveria redenção, não haveria salvação. Mas vejam que não foi Judá que venceu os assírios, foi Deus. Deus libertou, naquele momento, lá em 722, próximo dali, libertou o povo da destruição pelos assírios, ainda que depois tenha permitido que os judeus, o reino do sul, Judá, fosse levado para a Babilônia. Deus ainda poupou o seu povo na Babilônia, trouxe o povo de volta conforme a sua palavra, manteve o remanescente fiel, manteve a linhagem da mulher, a descendência da mulher, para que Cristo, o Redentor, pudesse nascer. Então nós vemos aqui um testemunho de que não é pelo homem, não é por nós, povo de Deus, que porque nós impedimos que os inimigos eles anulem o plano de Deus. Não, é o próprio plano de Deus, é o próprio Deus que impede, que não permite que os inimigos sejam um obstáculo ou impeçam a realização do seu plano. O próprio Deus, com todo o poder que tem, ele vai sempre julgando os inimigos. Ele usa os inimigos como vara, como navalha, para rapar, para envergonhar, para humilhar o povo dele, para trazer o povo ao arrependimento, o povo de volta a Deus. Então o povo de Deus volta-se para Deus, e Deus misericordiosamente, graciosamente perdoa esse povo, e Deus restaura esse povo. Então é Deus quem faz isso, é Deus pela sua misericórdia que faz isso. Tinha de haver um Israel para que Cristo pudesse então nascer. Então, ao destruir Nínive, ao destruir os assírios, Deus estava garantindo a que Cristo Redentor viria, conforme Gênesis 3,15 ele promete. A Síria, então, era apenas mais um membro da descendência da serpente, tentando destruir aí a semente da mulher, tentando impedir que viesse aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas Deus é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso. Então Naum nos assegura que todo o programa de redenção está em curso, ou o plano de redenção de Deus está em curso. O fato de Deus derrotar aqui esse inimigo terrível da graça aponta diretamente para o Redentor, para o reinado do Redentor, do nosso mediador, do Senhor Jesus Cristo. E também assegura a derrota de todos os inimigos dele e nossos inimigos também. Uma vitória que foi obtida na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso Redentor, pelo nosso mediador, e que continua e que há de ser consumada, no último dia, na vinda de Cristo. Só para os irmãos terem agora uma ideia aí de como é que Naum vai estruturar o seu livro, a sua visão, a sua profecia, nós temos então o título, está lá no capítulo 1, versículo 1, que vai falar que o livro é sentença contra Nínive.
né, de juízo, uma palavra de juízo, né, e esse livro ele vem de Deus, a origem é Deus. Então, Naum é apresentado aqui como profeta de Deus, que fala da parte de Deus, e Nínive é apresentado aqui como objeto desta mensagem de juízo, mas Judá é apresentado aqui como objeto da misericórdia, da graça de Deus, salvação. Então, juízo para Nínive, para os assírios, para os inimigos de Deus, e salvação, libertação para o povo de Deus. Então, Deus vai fazer isso. Segundo a segunda parte dos versículos 2 a 8, nós temos aqui o louvor ao guerreiro divino. Versículo de número 2 a 8 vai falar sobre isso, né? Fala que o Senhor, Ele é Deus zeloso. Veja aqui como é que Naum apresenta Deus, a visão que Naum tem de Deus, né? Ele é Deus zeloso e vingador. Deus é zeloso e Ele é vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira, isso para os inimigos, né? Para os inimigos, ele está apresentando como é que o Senhor é para os seus inimigos. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, mas Ele reserva indignação para os seus inimigos. Depois ele fala no versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e Ele jamais inocenta o culpado. Aí o Senhor que sai para guerrear, o guerreiro, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, Ele o faz secar, mingua todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Aí ele fala de Deus, e ele pergunta então, no versículo 6, quem pode suportar a sua indignação? Quem pode suportar? A resposta é, ninguém pode suportar a indignação de Deus. Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Também ninguém. A resposta é ninguém. A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, quando Deus sai para guerrear contra os seus inimigos, né, ele é tardio em irar-se, mas quando ele decide manifestar a sua ira, vejam bem, ele manifestou a sua graça e misericórdia a Nínive, através de Jonas. Os ninivitas se arrependeram, Deus poupou a cidade, mas 100 anos depois, a cidade voltou aos mesmos pecados, e agora já não é uma palavra de misericórdia, é uma palavra de juízo contra os ninivitas, contra os inimigos do seu povo. Deus é tardio em irar-se, mas Ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então, com Deus não se brinca, não se deve querer Deus, ter Deus como inimigo, não se deve conhecer, como nos pergunta Moisés, quem pode subsistir a sua ira? A ira de Deus lá no Salmo 90. Terceiro tópico aí tem a ver com o julgamento para Nínive e a salvação para o povo de Deus. Capítulo 1, ainda dos versículo 9 até o capítulo 2, versículo 2. Naum, ele declarou o severo julgamento de Deus contra Nínive, mas assegurou que o povo de Deus seria libertado da opressão. Então, os versículos, capítulo 9 a 11, nós temos o julgamento de Nínive. Os versículos 12 a 13, a salvação de Judá. Versículo 14 do capítulo 1 ainda, nós temos mais uma vez o julgamento de Nínive. No versículo 15, nós temos a salvação de Judá. No versículo 2, capítulo 2, versículo 1, nós temos mais uma vez o julgamento de Nínive. E no versículo 2 do capítulo 2, nós temos a salvação de Judá. Então veja, juízo contra Nínive, salvação de Judá, juízo contra Nínive, salvação de Judá, juízo contra Nínive, salvação de Judá. Essa é a terceira parte, né, do livro. A quarta parte é uma visão vívida do fim de Nínive. Vai do capítulo 2, versículo 3 até o capítulo 10. Naum, ele descreveu vividamente a destruição de Nínive, né, nesse capítulo 2, de 11 a 3, 19. De 2, 3 a 10. A quinta parte é uma zombaria da condenada Nínive. Naum, ele vai, nesse trecho, zombar da condenada Nínive. Nós temos versículos 2, de 11 a 13, o sarcasmo aí de Naum contra Nínive, falando aí sobre um leão, usando a figura aí de um leão, né? Ou seja, um leão que é considerado um animal extremamente feroz, né? Que despedaça, mas esse leão aí ele já não despedaça mais, né?
Nós temos versículos 3, capítulo 3, versículo 1 a 7, o ai sobre Nínive, uma cidade destruída. Depois nós temos capítulo 8, capítulo 3, de 8 a 17, nós temos o sarcasmo contra Nínive, como uma cidade como Tebas. Assim como Tebas, cidade egípcia, foi destruída, essa cidade também, e ela era inexpugnável, arrogante, prepotente, e Deus destruiu aquela cidade e iria destruir também Nínive, apesar da sua autoconfiança, da sua prepotência, da sua confiança nas suas muralhas, na sua posição estratégica, no seu poderio. Nós temos então no capítulo 3, versículo 18 até o 19, aplausos para Nínive, uma cidade fatalmente ferida. Na verdade, esse aplauso é em termos de zombaria, Viu? Você estava toda confiante, achando que você podia tudo, que você tinha todo o poder, que ninguém podia fazer frente a você. Está vendo aí, você agora vai chegar ao seu final, o seu dia vai chegar. Mas, irmãos, não devemos entender isso aqui como significando que nós devemos nos alegrar com a destruição dos ímpios. Não é esse o sentido, que nós devemos nos alegrar com a destruição dos ímpios. Não, nós devemos nos alegrar com a salvação, porque Deus, Ele destrói os ímpios, mas a nossa alegria não deve estar nisso aí, em Deus destruir os ímpios, mas em Deus nos libertar. A nossa alegria, o nosso regozijo está na libertação que vem de Deus, na segurança de que nenhum inimigo vai impedir a realização do plano de Deus, que é a de nos salvar, a de nos remir, a de nos levar para morar com Ele no novo céu e na nova terra, reinar com Ele eternamente. O nosso Deus, Ele julga os inimigos, julga os nossos inimigos não vão prevalecer contra nós, os inimigos da igreja não vão prevalecer contra a igreja do Senhor vai triunfar. Apocalipse deixa bem claro que ainda que possa parecer que a igreja ela está morta, mas eis que a igreja ela é reavivada pelo próprio Cristo, e ela surge gloriosa, e Cristo vence os inimigos dele e da igreja, e a igreja reina com Cristo pelos séculos dos séculos, ao passo que os ímpios, eles estarão sofrendo pelos séculos dos séculos, no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, traz segurança para nós saber que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Devemos descansar nele, como Naum diz: o Senhor é bom, é fortaleza para aqueles que nele confiam, mas ele é esse Deus zeloso, vingador contra os seus inimigos, contra os inimigos da igreja, contra os nossos inimigos. Então, essa é a palavra de Naum, uma palavra de julgamento contra os inimigos de Deus, contra os inimigos do povo de Deus, e uma palavra de salvação para o povo de Deus. Também essa é a palavra para nós: os inimigos de Deus serão julgados. E o povo de Deus, aqueles que confiam em Deus, conhecerão a bondade de Deus e estarão protegidos em Deus, que é fortaleza na angústia, no momento de angústia, e Ele conhece aqueles que refugiam nele. Vamos confiar nesse Deus, vamos crer nesse Deus, descansar nesse Deus e esperar que Deus coloque os inimigos dele, os inimigos da igreja, debaixo do estrado dos seus pés. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso estudo. Deus bendito, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos, ó Deus querido, estudar a Tua Palavra, ainda que de maneira panorâmica, mas que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, e a crer que o Senhor é o nosso Deus. Para nós, o povo do Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece aqueles que confiam no Senhor, e para com estes o Senhor se mostra bom, o Senhor se mostra como fortaleza no tempo de angústia, mas o furor do Senhor, a ira do Senhor é para com os inimigos do Senhor, para com os inimigos da igreja, para com os nossos inimigos. Estes inimigos da igreja, nossos inimigos, eles não poderão fazer frente ao plano do Senhor, eles não serão obstáculo para o plano do Senhor. O Senhor os usa para cumprir o propósito do Senhor, e depois o Senhor os julga, ó Deus, e os disciplina, e os lança, ó Deus querido, na destruição, porque são ímpios, ó Pai querido, e ainda que tenham tido oportunidade de conhecer a graça e a misericórdia do Senhor, desprezaram a graça, desprezaram a misericórdia do Senhor, e por isso então conhecem o juízo do Senhor, e esse juízo é totalmente justo.
Mas nos ajude, ó Deus querido, para não ficarmos nos regozijando na destruição dos nossos inimigos, que o nosso regozijo não seja um aspecto negativo, da destruição dos inimigos, de ver os nossos inimigos destruídos, ó Deus, mas para que a nossa alegria esteja verdadeiramente em saber que nós somos salvos pelo Senhor, de que nós somos o povo do Senhor, amados do Senhor, e que, ó Deus querido, somos herdeiros das promessas do Senhor, que aí esteja a nossa alegria, e não, ó Deus querido, em ter os ímpios, ou em ter alegria em ver os ímpios destruídos, portanto, um desejo de vingança, vendo a nossa vingança sendo saciada. Não, toda vingança deve ser lançada ao Senhor e não aos nossos inimigos. Ó Pai, nos ajude nesse aspecto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.